Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Quantos já sentiram a graça de Deus aqui? Segure na mão de alguém e diga assim: você acredita que o Deus que é o Deus da novidade também repete manifestação? Você acredita nisso? Quero louvar a Deus por estar aqui uma vez mais nessa noite. Louvar a Deus pela vida do pastor Isaías, pela vida de Juan. Que a graça de Deus continue sobre essa igreja, sobre essa casa. Irmãos, Deus ele me fez fazer uma retrospectiva nessa noite, quando estava ali orando de joelho. E eu já coloco você para sentar, mas eu lembro que alguns anos atrás a gente tinha um grupo de oração na igreja, alguns jovens, e a gente gostava de orar domingo, 5 horas da manhã. E eu lembro que uma vez um menino, ele me desafiou, e a gente estava assistindo um DVD de Antônio Cirilo, Armas de Adoração, de Defesa e de Ataque. Um vídeo onde coisas de ouro aconteciam no vídeo. Aquilo que era bijuteria transformava em ouro. A mão das pessoas na igreja minavam ouro. E eu coloquei aquilo para que os jovens tivessem mais sede de Deus. Mas eu lembro que um dos jovens me desafiou e disse assim: Deus pode fazer de novo aqui? E eu disse para eles assim: você crê? Ele dizia: eu creio. Eu falei: então nós vamos orar por isso. E eu disse para eles: der o que der, a gente vai gastar tempo aqui orando para que Deus possa trazer ouro sobre as nossas mãos. E eu disse para eles: não abre o olho, a gente vai orar por isso, a gente vai clamar por isso, a gente vai crer que Deus vai fazer isso. E eu fui surpreendido e tive que abrir um dos meus olhos, porque em dos momentos de oração, o menino gritava e chorava e dizia: olha a minha mão, tem ouro. E quando eu orei, tinha pó de ouro em várias mãos, irmãos, das pessoas que oravam ali. O Senhor começou a me lembrar. Tinha épocas e épocas na minha vida onde eu vivi tantos milagres de manifestações repetidas de Deus. Lembra aí da sua primeira pregação, da sua primeira ministração de dança. Lembra aí da primeira vez que você ministrou louvor na igreja, a primeira vez que você pegou no microfone, como Deus foi com você, como Ele derramou a sua graça. Eu quero lhe dizer que Deus é capaz de fazer outra vez. Você crê nisso? Abra a palavra 2 Reis, capítulo 2. Glória a Deus. Segunda Reis, capítulo 2, verso 8, e do 13 ao 15. Segunda Reis, capítulo 2, verso 8, e do 13 ao 15. Oh, Jesus. Então Elias tomou o seu manto, dobrou, bateu nas águas com ele, as quais imediatamente se dividiram, e os dois atravessaram sobre a terra seca. Versículo 13. Em seguida pegou a capa de Elias, que tinha caído, voltou, parou à margem do rio Jordão, e havendo tomado o manto de Elias que tinha caído, bateu com ele nas águas e declarou: onde está o Deus de Elias? Prontamente as águas se separaram em 2 partes, e Eliseu passou sobre o solo seco para o outro lado. Quando os discípulos dos profetas de Jericó observaram o que se passava, exclamavam: eis que o poder de Elias agora repousa sobre Eliseu. Diga comigo: eis que o poder de Elias agora repousa sobre Eliseu. Então aproximaram-se dele e inclinaram-se com o rosto rente ao chão. Coloca a tua mão no teu coração, fecha os teus olhos. Senhor, aqui a gente não veio só receber, a gente veio entregar. Como eu queria que a minha geração pudesse ser mais louca pelo Senhor, pudesse te entregar um pouco mais, Deus, pudesse se dedicar um pouco mais, se derramar um pouco mais, não ter pressa para sair do culto, Deus.
queria, Deus, que se levantassem jovens como os avivalistas do passado, Pai, que incendiaram ruas, cidades, somente passando com a presença do Senhor. Como eu queria que o desejo do coração não fosse apenas saber quantas séries da Netflix a gente decorou, quantas coisas a gente já pôde assistir, meu Deus, mas que a gente pudesse ser como um daqueles alunos que dobrou os joelhos no mesmo lugar que Wesley orava e dizia: faz de novo. O desejo do meu coração nessa noite é que não seja mais uma mensagem de revelação, de informação, meu Deus, mas que o fogo que arde dentro de mim possa se conectar ao coração dos meus irmãos. Que pessoas saiam daqui sem o teu Espírito deixar elas quietas, Pai. Eu quero te pedir, sacode as pessoas que vieram aqui nesse lugar. Ninguém que veio aqui vai dar viagem perdida nessa noite, porque algo do Espírito vai pegar o coração de alguém que veio aqui, que pensa que vai voltar para a mesma vida, para a mesma rotina de vida. Eu quero lhe dizer, o Deus que se manifesta no ordinário ainda é Deus do extraordinário. E eu profetizo que o Espírito do Senhor vai te pegar aí onde você está. Tarde demais para você ir para casa, porque o Espírito do Senhor já repousa sobre esse ambiente, e Ele te achou nessa cadeira, Ele te achou nesse banco, e Ele está dizendo: eu conto com você para salvar essa próxima geração. Eu conto com você para incendiar os estádios dessa nação. Eu conto com você, e eu profetizo que haverão encontros de avivamentos no Brasil, que vai lotar o Maracanã mais do que um clássico de futebol. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que as cidades do nosso estado e do nosso país serão incendiadas pela glória de Deus, mais do que uma passeata de um presidente de uma nação. As ruas serão tomadas pelo poder do Espírito Santo. Eu profetizo que as faculdades serão tomadas pelo fogo do Espírito, mais do que movimentos, Deus, em nome de Jesus, de uma posição política sobre essa nação. Eu creio num tempo de avivamento. Levante a sua mão para o alto, porque eu e você somos resposta para essa nação. Eu poderia morar no Iraque, você poderia morar nos Estados Unidos ou em qualquer nação, mas você está plantado no Brasil com um propósito. Você sacuda a mão de alguém que está do teu lado e diga: vamos alastrar fogo por essa nação, vamos alastrar fogo sobre essa cidade, vamos alastrar fogo sobre a Bahia, sobre a nação, sobre o Nordeste. Eu profetizo que virá um fogo no Nordeste. Tem gente que diz que é o estado mais burro, tem gente que diz que é o índice maior de analfabetismo, mas eu profetizo que fluirá um fogo pelo Nordeste, que vai queimar o sul, o sudeste do país. Pessoas virão beber da fonte que emana de profetas que estão escondidos do lado de cá. Tem uma atmosfera de Deus aqui. A gente está muito acostumado a ir para conferências em outros lugares do Brasil, mas o Senhor fala comigo: pessoas comprarão passagens aéreas e os nossos aeroportos serão mais visitados, porque virá um poder sobre o Nordeste, em várias e várias cidades do Nordeste, e pessoas virão não apenas através de um nome nacional, mas para beber da água que emana de anônimos, de homens e mulheres simples e comuns, que derramam a graça de Deus em nome de Jesus aonde passam. E eu creio nisso, querido Deus. Conta comigo e com você para jogar fogo sobre esse país e para derramar fogo por onde a gente passar. Recebe isso nessa noite. Poder sentar. Glória a Deus. Diga comigo: faz outra vez. Um dia um professor fez uma excursão
e levou toda a classe de alunos para visitar a escola e a reitoria de uma universidade, que também virou a residência de John Wesley. E vários alunos estavam ali no meio daquela excursão, e na hora de ir embora, o professor se deu conta que tinha um aluno faltando. E quando ele percebeu, ele voltou, e no quarto onde Wesley orava, no lugar onde tinha as marcas do joelho de Wesley, um menino chamado Billy Graham estava com os 2 joelhos dobrados no mesmo lugar e clamava: faz de novo. O professor mandou ele levantar e disse: Billy, está na hora da gente ir embora. Tinham muitos alunos ali, mas apenas um teve o desejo de voltar, dobrar os joelhos e querer atrair a unção que aquele homem liberava. Você sabe a história. Billy Graham vai morrer com 99 anos. Vai pregar para quase 215 milhões de pessoas. Um homem que aconselhou presidentes na nação dos Estados Unidos várias e várias vezes. Um homem que não morreu apenas fisicamente, querido, mas que deixou um legado tão profundo sobre a história, que deixou instituições, livros e mais livros, frases e mais frases. E Deus apenas não fez só de novo, mas fez além na vida de Billy Graham, porque ele tinha desejo, pastor. Porque ele foi o único aluno que voltou. De toda a excursão, ninguém nunca ouviu falar sobre os demais alunos, mas Billy Graham fez história, porque ele se ajoelhou naquele lugar e ele desejou essa frase. Ele dizia: faz outra vez. Quando Deus falava comigo sobre essa mensagem, Ele falava comigo que Ele com certeza é o Deus do inesperado. Deus é bastante criativo, irmãos, e a prova disso é tão grande que até as nossas lutas não são iguais. Todo dia a gente passa por algo diferente. Deus então é o Deus do novo, é o Deus das novidades. É tão interessante que a gente vê que Deus é o Deus das surpresas inéditas, é o Deus das manifestações diferentes. Nem sempre tudo na nossa caminhada vai se repetir, mas eu acredito também num Deus que repete manifestações, que repete milagres. Ele acalma 2 tempestades na Bíblia. Ele faz várias e várias ressurreições. Ele é o Deus que abre o mar, depois vai abrir o rio. Ele vai repetir a manifestação para ensinar alguma coisa. Ele também é o Deus que vai tocar no cego de Betsaida por 2 vezes. Ele vai multiplicar pães e peixes, e a Bíblia vai falar sobre 2 multiplicações. Então Deus também é o Deus que repete. E quando eu paro para pensar nesse tema, faz outra vez, não tem como não lembrar da oração de Abacuque, clamando e dizendo: realiza de novo em nossos dias aquilo que aconteceu lá atrás no passado. Lembra da gente, Deus, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, o que é necessário acontecer para que aconteça de novo? Ter acontecido pelo menos uma vez. Tem que ter acontecido pelo menos uma vez para que algo possa se repetir. E foi quando Deus falava comigo sobre o homem do tudo ou nada. Eu vou lhe dizer, nessa edição do Celebrar, Deus está chamando pessoas para o tudo ou nada. Deus está chamando pessoas para entregar de vez aquilo que tem entregado pela metade ou entregue aos poucos. Eliseu é o homem que vai viver o tudo de Deus, porque ele não pensou em nada do que teve que deixar para trás. A Bíblia vai dizer que ele vira um grande discípulo do profeta Elias. E é tão interessante, Deus falava isso comigo de maneira tão profunda na minha casa, irmãos. Quando Elias já tinha vivido várias e várias e várias manifestações, então um dia uma capa é lançada sobre um jovem. Ele estava arando pelo menos 12 juntas de bois e estava com a 12ª. E o chamado de Deus foi tão profundo na vida de Eliseu, que ele vai queimar as ferramentas do arado. Ele vai voltar para casa, ele vai se despedir dos seus pais. Ele vai queimar aquela gordura dos bois. Ele vai distribuir para o povo, todo mundo vai comer. E ele está dizendo: eu estou entregando tudo, porque eu quero viver o tudo do
Senhor. Eu quero jogar tudo no altar. Eu não tenho mais ferramenta, eu não tenho mais para onde voltar. A minha casa eu já despedi, minha família eu já despedi, os meus amigos já ficaram para trás. Ele queima tudo, ele queima a carne, ele queima tudo aquilo que era aparente, que poderia prender ele a uma vida passada. E esse nível de renúncia vai levar ele para um nível alto de manifestação. Sabe uma coisa que eu tenho visto na minha geração? Porque é tão difícil para a minha geração renunciar? Porque a gente ama o prazer. E porque a gente ama o prazer, tudo aquilo que vai de encontro à nossa carne, a gente quer rejeitar. Então orar é difícil para a gente. Ficar sem comer é difícil para a gente. Abrir horas de jejum é difícil para a gente. Abandonar o mundo, as nossas paixões e o nosso desejo ainda é difícil para a gente. Mas eu quero lhe dizer, quando você deseja com uma vida entregue no altar, a sacrificar os bois, a queimar as ferramentas de trabalho, a olhar e entender que existe um depois do Jordão, a entender que a vida de Elias é perfeita, mas que você precisa ter uma história nessa terra, então você vai entender que as suas renúncias serão proporcionais ao nível de revelação que Deus quer levar você. Não vai ser mais um celebrai, porque Deus vai começar um nível de exigência maior. Sacuda alguém que está do seu lado e diga: se prepara para perder, se prepara para queimar coisas, se prepara para quebrar as ferramentas antigas, para viver um novo nível de revelação. Ele joga tudo para o alto e se torna um aprendiz, pastor. Ele não vai parar. Ele tinha tanto alvo, ele tinha tanto desejo e tanta insistência, irmãos. E isso fala conosco, porque Elias não deu uma garantia a Eliseu que ia dar nada a ele. Mas Eliseu, ele fica, irmãos, mesmo depois do profeta ter mandado ele ficar várias vezes. Elias olhou para Eliseu depois de ter andado 85 quilômetros e disse para ele: fica em Gilgal. Ele diz: eu não fico, tão certo como vive o Senhor, eu não te deixo nem te abandono. Chega em Betel e o profeta vai dizer para ele: fica, Eliseu. Ele diz: não fico, tão certo como vive o Senhor. E vai repetir a frase. Chega em Jericó, mais alguns quilômetros: fica, Eliseu, eu vou caminhar sozinho. Eu não fico, eu vou resistir, eu vou perseverar. E ele chega no Jordão e o profeta Elias vai dizer: fica, Eliseu. E ele vai dizer: eu não fico, eu já caminhei muito, eu já joguei tudo para cima, eu não tenho mais para onde voltar. Elias, você esqueceu que eu sacrifiquei os bois, já queimei os carros. Tem alguém fazendo uma calculadora da fé e pensando: joguei emprego para cima, joguei propostas salariais para cima, perdi tanta coisa para o evangelho. Jesus te trouxe nesse celebrai para quebrar a tua calculadora. Enquanto você fica contabilizando o que você deixou para trás, o céu está te dizendo: se eu fosse somar tudo que eu já te dei, se eu fosse multiplicar cada vez que eu te respondi, se eu fosse cobrar por cada vez que te curei, pelo teu nome escrito no livro da vida, tu já perderias contas, os zeros já passariam. Então o Senhor nessa noite está dizendo: eu sou Deus de continuidade, eu sou um Deus que refresco a unção na vida de alguém. Eu derramei sobre ti, mas não pode parar em você, tem que deixar fluir. E é tão engraçado, porque quem aqui tem 30 anos ou mais, levanta a mão. Deixa eu te revelar aqui nessa noite. Levanta a mão, não pode mentir não, está na igreja. Se fora não pode, imagina aqui dentro. Quantos aqui lembram de algo chamado mimeógrafo? Levanta a mão. Aquela folhinha de álcool. Deus falou isso comigo hoje, Júnior, de tarde. Voltou aí, hein, irmão, há um bocado de tempo atrás, né? A gente já era viciado naquela época e nem sabia que a gente pegava e cheirava a folha, né? Cópia boa era aquela que se cheirava. Eu estava orando e Deus me trouxe a figura do mimeógrafo. Tem uma menina aqui de 15, 16 anos que está tipo assim: não sei o que é isso, pregadora. Se a mídia puder me ajudar aqui, botar a imagem aqui do mimeógrafo, tu vai achar aí o que é. Tu pode pesquisar quando chegar em casa.
E eu perguntei para Deus, dentro desse tema, por que Ele estava falando comigo sobre o mimeógrafo. Porque para gerar uma cópia perfeita, tinha que ter muita umidade. A matriz tinha que ser perfeita e ela era passada num rolo e bem presa. E tinha que fazer força na manivela. E ali você poderia copiar um bocado e um bocado e um bocado de páginas. Era assim ou não? Tem algum professor aqui que já usou isso? Eita, é isso aí. Para os crentes da nova geração, a geração do multifuncional, da impressora de cópia, tu não sabe o que é isso aqui, irmão. Tu não sabe o que é cheirar uma cópia. Isso aqui era um mimeógrafo. Colocava-se uma matriz aqui nesse rolo e encharcava isso de álcool na medida certa. Colocava páginas ali, quanto mais forçava de maneira perfeita, saía do outro lado. Mas sabe o que eu acho interessante? É porque isso ficou mais eficaz do que algumas fotocópias da geração atual. Por quê? Porque o tipo de equipamento que era usado e de tinta era tão resistente que era difícil manchar. E eu perguntei, Deus, eu não estou entendendo o que o Senhor quer falar comigo. Deus disse para mim, para que vocês peçam de novo e que eu faça de novo. Eu quero gerar matrizes que suportem o peso da tinta, o peso do rolo, o peso da manivela, mas que vão gerar tantas e tantas e tantas e tantas pessoas, que vão trazer tanta resistência nessa nação. E sabe o que o Senhor falava comigo? Vocês tiveram um trabalho, vocês sangraram para conquistar algumas coisas. Ainda hoje não é fácil uma mulher assumir um púlpito. Algumas tiveram que abrir o caminho. Alguém teve que ser isso aqui, pastor. Alguém teve que sangrar na obra. Alguém teve que apanhar na obra. E o Senhor falava comigo, eu quero levantar matrizes que trabalharam, que sangraram, que foram encharcados, que suportaram o peso do rolo, para que outros fluam com tanta facilidade, que vão olhar e vão dizer, eu não vou ter o mesmo testemunho de tanto sangue e de tanta lágrima. Olhe para alguém e diga, você não tem nem noção do tanto que você apanhou. E por que você teve que apanhar o tanto que apanhou? Porque alguém que você discipulou não vai apanhar o tanto que você apanhou. Porque alguém que você nutria a vida dele não vai passar pelo mesmo caminho, não vai passar pelos mesmos erros. Eliseu olhou para a matriz e disse, eu quero ser como esse homem, eu quero viver a manifestação que ele vive. E ele não vai arredar o pé dali, irmão. É tão forte isso, que no versículo 8 eu pergunto para você, Elias poderia ser domado em qualquer lugar, sim ou não? E por que teve que abrir o Jordão? Por que ele teve que bater com a capa nas águas, ferir, passar? E por que teve que ser exclusivo, isolado e do outro lado? E a parte legal da história é que quando Elias passa, o Jordão fecha. Se Deus é Deus que queria fluir apenas em uma unção, poderia o caminho ficar aberto e continuar. Mas quando Elias está fazendo isso, ele está discipulando alguém de perto. O menino viu ele fazer. Ah, então é só isso. Dobro a capa, bato nas águas, o caminho abre. Eliseu diz, estou entendendo. Passaram os dois a seco. Do outro lado do rio, Eliseu tem um desejo e Elias diz, eu sei que você não está me acompanhando de graça, pede o que você quer. Ele diz, eu quero a porção dobrada que você carrega. Ele diz, dura coisa me pediste, mas se você ficar comigo até o final, você vai receber. Eliseu olhou e disse, eu vou para onde, se eu não tenho nem mais para onde voltar? É daqui para mais. Eu vou viver, Elias, mais do que aquilo que você está desejando para a minha história. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Eliseu vai permanecer ao lado de Elias. Eliseu vai esperar o momento onde a carruagem vem, onde o redemoinho aparece. E a Bíblia diz que Elias sobe, mas a capa cai. E agora Eliseu está do outro lado do Jordão, com uma plateia do lado de cá de profetas estacionados, esperando assim, pastor, vai pegar um jet ski, vai pegar uma boia para voltar,
vai esperar um helicóptero aparecer. E eu imagino alguém pensando: agora ele vai morar numa ilha deserta porque o rio fechou, não tem mais passagem. Eliseu olhou a capa no chão e disse: já que é fácil, eu aprendi, eu vou usar a mesma receita. Onde está o Deus de Elias? Sabe o que ele estava dizendo? Eu vivi isso uma vez, pode fazer de novo. Eu vivi isso na vinda, pode fazer de novo. A Bíblia diz que ele dobra, ele bate nas águas e ele clama dizendo: onde está o Deus de Elias? Uma coisa eu aprendi: ninguém que chama Deus fica sem resposta. Do céu Deus olhou. Enquanto eu levo um, derramo unção sobre a vida do outro. Enquanto eu liberto alguém, eu curo a vida do outro. Deus é Deus de repetidas manifestações. A capa caiu, Eliseu olhou. E aí, sabe o que eu acho engraçado? Tem horas que o Jordão tem que fechar. Tem que fechar. Por quê, irmã? Para que Deus possa fazer de novo, mas fazer com você. Não é sobre a vida do profeta Elias. Não é sobre a vida de um pregador que você admira. É sobre a capa que está caindo em várias nessa nação. E quem está disposto a olhar e dizer: eu vou viver as mesmas manifestações, mas de maneira personalizada. Uma coisa eu aprendi com Deus: discipulado, querido, não é formar robôs em série. Ele é personalizado, ele é artesanal. É transmitir a essência, pastor, mas de uma forma única. E sabe aquilo que Deus estava falando comigo? Sabe, queridos, qual é o seu desejo espiritual? O que é que você deseja viver que outros já viveram? Elias saiu de cena, mas a capa ficou. E sabe o que Deus falava ao meu coração? Por que eles tiveram que ir para lá? Por que Elias fez isso com Eliseu? Era Deus projetando um novo profeta para um novo tempo. Deus vai fechar algumas coisas para que outras se abram com novos profetas. A cena era a mesma, o rio era o mesmo, a receita era a mesma, mas quando Elias passa, ele dobra e bate. Quando Eliseu passa, ele não dobra mais, ele só bate nas águas. E ele ainda clama pelo Deus de Elias, porque mesmo tendo a mesma manifestação, Deus vai incluir o toque especial que você carrega, a unção que você carrega. Deus falava muito ao meu coração. Sabe o que eu acho perfeito nessa história? Deus estava fazendo de novo. Deus estava entregando uma nova versão a Elias. Ele fere as águas, ele passa, e quando os profetas olham, sabe qual é a frase? O espírito de Elias agora repousa sobre Eliseu. De fora os profetas estavam assim, ó. Você viu o que aconteceu de novo? Você viu que o mesmo que foi sendo acompanhante voltou agora como protagonista da história? E sabe uma coisa que eu acho interessante? É porque quando Deus quer levantar novos profetas, quando Deus tem gente pronta, mas só a gente não conhece, Deus valida pessoas para nos assistir de longe. E quando Deus fecha o Jordão, era para ele dizer: oh Eliseu, o meu poder também funciona na sua mão. O meu poder está disponível e não morreu com Elias. Sabe qual é a palavra de Deus para esse celebrar? E chega de você querer ser aquela pessoa que recebe do outro. Ele está dizendo: eu quero levantar nessa cesta matrizes nessa geração, que outros vão fluir da gente. Deus me entregava uma palavra de joelhos e dizia: parem de ser represas. Vocês não são represas, vocês são rios. E isso em todas as áreas do conhecimento. Deus te botou numa faculdade, olha quanto conhecimento você tem, está tudo guardado aí dentro. Se você morrer, tudo morre contigo. Deus está dizendo: levanta mentorias, levanta escolas, levanta pessoas, traz alguém para perto e diga: vou te ensinar a orar, vou te ensinar a pregar, vou te ensinar a ministrar louvor, eu vou te ensinar a cantar uma canção, eu vou te ensinar a minha área do meu ramo. Será que tem alguém que deseja ser matriz para a vida de alguém aqui? Não existe sucesso sem sucessor.
Elias partiu, irmãos. A capa ficou. E a capa agora estava com Eliseu. Sabe o que Deus falava ao meu coração de maneira especial? Antes do Jordão, Elias era só um aprendiz. Depois do Jordão, ele era a bola da vez. Ele era a pessoa que atrairia agora respeito, admiração e viraria uma referência. Os profetas que estavam estacionados tiveram que ver as águas se abrirem através da mão de Eliseu para darem crédito e validar o ministério daquele profeta. E sabe o que Eliseu vai viver? Vai viver de novo, mas ainda vai viver além do que Elias viveu. 2 Reis capítulo 6. Ele está agora numa escola de profetas. E o machado de um homem, o ferro do machado de um homem cai no Rio Jordão. Primeira coisa que o homem grita é: ai meu Senhor. Porque Eliseu era uma referência ali. E sabe o que eu acho interessante nisso? O homem poderia ter chamado um amigo, um vizinho, um colega de escola, qualquer pessoa, mas ele vai chamar o profeta. Ele vai chamar alguém que tem intimidade com o Jordão e com o Deus que abriu o Rio Jordão. Eu imagino a referência de trás pensando: se esse cara teve a coragem de dividir as águas ao meio para passar, ele sabe onde está o ferro do machado. Ele vai gritar pelo profeta. O profeta vai pegar uma solução meio louca, pega um cabo de madeira, joga na água e o ferro flutua. Os céticos de plantão se remexem, né? Porque não tem como entender, com a gravidade da água, como é que o ferro pode flutuar. Isso é mistério de Deus e Deus faz quando quer. O ferro flutua. E sabe o que Deus falava comigo, querido? Quantas vezes Deus já fez coisas grandes na sua vida? Quantas manifestações, quantas experiências, quantos milagres sobrenaturais. Quem aqui já viveu mais de uma cura? Levanta a mão. Eu já fui curada mais de uma vez. Quem aqui já viveu mais de um milagre de providência? Levanta a mão. Várias e várias e várias e várias vezes. Quantos aqui já foram cheios do Espírito mais de uma vez? Quantas e quantas e quantas vezes Deus repetiu manifestações. Sabe o que Deus estava falando com o profeta? Se ele abriu o Rio Jordão, o que era o ferro de um machado? Se ele fez coisas grandes, o que seria coisas pequenas? Deus está perguntando hoje será que alguém já pode gritar o teu nome antes do nome de Deus? Na mesma frase, onde está o Deus de Rayane? Será que alguém já pode olhar para a nossa vida como uma matriz de manifestação da glória de Deus? Será que alguém pode olhar para a gente e entender, queridos, que os referenciais da terra não é apenas pessoas irreais ou pessoas de longe? Não é apenas aqueles que mudaram a história fora do Brasil. Não é apenas sobre o Deus de Wesley, de Charles Finney, de Whitefield, que abalou vilarejos, cidades, que mudou a história de estados. Deus está dizendo: eu também sou Deus da tua vida. Eu sou Deus também que já abri muitos Jordãos para você passar. E tem alguém de olho aprendendo. Parece que não está aprendendo. O discipulado é um trabalho que parece que é de formiguinha. Parece que alguém não está entendendo. Parece que vai demorar muito ainda. Mas o Senhor está dizendo: se você parar um bocado, para junto, porque você já virou uma inspiração para muitas pessoas. Deus está dizendo: eu quero te fazer uma matriz de excelência. Eu quero que grupos e grupos de jovens olhem para você com uma referência na nação, dizendo: eu não descanso até viver aquilo que essa menina está vivendo, o que esse rapaz está vivendo. Alguém vai precisar pagar esse preço para que outros possam fluir. Não
é sobre quem já morreu e fez história. É sobre quem está vivo e ainda não construiu muita coisa. Fica para você. Enquanto a gente tem preguiça de escrever os livros que Deus já mandou a gente escrever, a morte se aproxima para nós a cada dia. Enquanto a gente adia os projetos que Deus já mandou a gente levantar, o tempo de ministério continua decrescendo. E vai ter um tempo que, se a gente não correr contra o tempo, a gente vai sair dessa terra e a gente não vai derramar tudo que Deus mandou a gente derramar. Eu assisti o filme A Forja e gostei da frase que dizia que aquele que investir na próxima geração vai ter o poder de conquistá-la. E eu acredito muito nisso, irmãos. Deus tem nos chamado para um tempo mais perto de pessoas. Deus está nos chamando para um tempo mais perto. E sabe, a maioria desses homens que fizeram história e que viveram manifestações repetidas de Deus, eles não tinham por ambição ter um nome de fama. Eles não tinham por ambição entrar para os anais da quantidade de cartazes que a foto deles foram. Não era isso. Eles tinham apenas uma ambição: tornar Cristo conhecido e o nome de Jesus o mais alto onde eles tinham que passar. Quando isso for a nossa ambição maior, quando isso for o desejo mais profundo do nosso coração, então vai ter muitas e muitas e muitas pessoas que vão se aproximar da gente e vão bater na nossa porta e vão dizer: me ensina. Aquilo que você sabe pode ser pouco, mas é muito para a vida de alguém. Eu mudei recente para uma determinada localidade e eu tirei um momento de oração à tarde. E eu estou vendo alguém tocando na minha campainha e batendo na minha porta. Era uma jovem de Bíblia na mão. Eu não gosto de interromper os momentos de oração, mas já estava faltando 5 minutos para terminar. Falei: deve ser urgente, meu Deus, eu vou ver o que está acontecendo. Porque a menina foi tão perseverante que ela ficou quase 15 minutos tocando minha campainha. A sede era muito grande. Quando eu abri a porta, ela perguntou: você está ocupada? Eu falei: eu estou orando. Ela disse: eu cheguei aqui para orar. Abri a porta, ela entrou e ficou olhando para mim. Eu mostrei o lugar do sofá e disse: pode ajoelhar. Bem-vinda à minha sala. Eu acho que ela pensou assim: eu acho que pensei que a gente ia conversar. Dobrou o joelho, pastor, e eu fiquei orando. E ela lá. Eu disse: Deus, o Senhor trouxe essa menina aqui só para isso. Deus dizia: ela estava no andar de baixo, mas ela sentiu alguma coisa aqui no andar de cima. Meu irmão, libera uma das suas mãos sobre a cabeça de alguém e diga: Deus vai atrair muita e muita gente através da manifestação da sua vida. Deus vai trazer para perto. E vou lhe dizer, tenha paciência, porque tem gente que vai pegar tanto no seu pé que vai encher seu saco. Vai ter dia que você vai dizer: vai embora, me deixa em paz. Mas o Senhor vai dizer: é tanta sede, é tanta graça de Deus. Tem uma geração perdida aí fora, no mundo, nas drogas, no álcool, nas festas. Mas na igreja tem uma represa que se abriu para ser um rio e diz: flua, Espírito Santo, flua de mim, flua da palavra que eu carrego, flua do louvor. Juan, você já tem substituto? Pastor Isaías, o Senhor já tem substituto? Profetas que estão aqui, você já tem substitutos? Porque só fica insubstituível quem se deixa ser substituível. Se eu não pregar, outro prega. Se Juan não cantar, outro canta. Se coloca de pé, porque eu tenho mais do que entregar uma palavra. Eu tenho algo que precisa fluir do meu coração para o teu. Deus vai levantar um discipulado pesado nessa igreja. Ah, Deus. Concluo para orar. João 14, verso 12. Jesus diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, ou seja,
Repito, se necessário for, aquilo que estou fazendo, mas ainda farei maior. Concluo a mensagem para orar por você, porque você vai receber uma carga de Deus aqui nessa noite. Com a frase de Billy Graham, antes de morrer, ele diz essa frase: algum dia você vai ouvir que Billy Graham está morto. Não acredite, eu estarei mais vivo do que eu estou agora. Apenas mudei de endereço. Algum dia você vai ouvir que Billy Graham está morto. Não acredite, eu estarei mais vivo do que eu estou agora. Apenas mudei de endereço. Deus está cansado de uma geração rasa, irmãos. Deus está cansado de uma geração religiosa. Deus está cansado de uma geração que se acostuma a entrar e sair da igreja e não sentir nada. Gosto da ministração de Júdios, que diz: o problema não é a igreja, o problema não é o pastor, o problema não são os ministros, o problema sou eu, o problema é você. Quando o homem tem a capacidade de entender isso, quantas visões espirituais você já teve? Jesus já curou através da sua mão alguma vez? Lembra da primeira vez que você libertou alguém de espíritos malignos? Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Eu não quero que você se sinta constrangido, não. E escuta bem aquilo que eu vou dizer antes de você vir para o altar. Eu só quero que venha aqui na frente gente que queira que Deus quebre a calculadora que ela carrega. Gente que esteja disposto a quebrar as ferramentas do arado, queimar todos os bois. E tem um desejo profundo de um fogo que queima dentro do teu coração, dizendo: faz outra vez. O preço é alto, Deus vai tirar o teu sono. Algumas coisas para você que não pede aos outros, bem baixinho. Deus vai exigir de você coisas que não exige para os outros. Talvez vão ter alguns passeios que você não vai estar. Talvez terão alguns momentos onde você não vai poder estar com quem você ama, porque Ele vai te chamar para perto. Mas o desejo do meu coração nessa noite é que você tenha o desejo de dizer: Deus, eu abro mão de tudo para viver tudo que o Senhor tem para mim. Rayane, isso é loucura. Eu sei que é. Eu sei que é ter aberto mão de 2 diplomas de uma universidade. Eu sei o que é. Eu sei o que é viver uma vida na contramão da maioria dos meus amigos. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é o preço de muitas vezes ter que me resguardar em algumas madrugadas quando eu queria assistir tantas coisas. Mas o resultado disso sempre é a fidelidade de Deus nos ambientes onde eu tenho passado. Eu não vim pregar nada novo para você aqui, eu vim transmitir aquilo que está aqui dentro do meu coração. E o Senhor nessa noite está dizendo para você: a capa funciona na tua mão. A capa funciona na tua mão. O problema é que muitos de nós não temos coragem, irmãos. Não temos coragem de abrir mão dos prazeres da vida, do mundo, da
aquilo que a gente quer. Porque parece que Jesus é muito pouco diante daquilo que a gente tem que largar. Um Deus que morreu na cruz por você, que abriu mão da sua glória para te salvar. Quem é mais importante para você que Ele? Quem? Tão lindo é. Quem morreria assim? Quem te curaria tanto? Que me visita e faz de mim. Quem acreditaria em você todas as vezes que você tropeçou e caiu como Ele? Quem? Mais profundo. Quem entregaria uma capa na sua mão? Segura minha mão. Outros não teriam a coragem de fazer Jamais isso, soltar. mas Ele te deu. E Ele está dizendo hoje: ensina alguém a dobrar, a bater e a passar. Recebe isso, pastor. Onde só Deus você vai gerar aí no Senhor uma matriz que ensina a dobrar, a bater e a passar. Deus quer gerar continuidade. Deus quer gerar, pastor Robson, continuidade no ministério de louvor. Quem não está na mesma visão, quem não flui no mesmo espírito, não vai ficar, não vai ficar. Deus quer que vocês gastem tempo ensinando pessoas a dobrarem, baterem e passarem. Tem gente que só aprende com a mão. E é isso que Deus está falando comigo aqui. Com alguns eu vou ter que pegar na mão. Lembra daquela professora que pegava o menino na mão e dizia: sobe com a letra, desce. Espiritualmente falando, Deus está dizendo: eu já derramei muito na tua vida, para que você possa ensinar alguém. Os empresários que estão aqui, os profissionais que estão aqui, quantos cursos que você já tomou, quanto conhecimento que você tem, por que você não passa isso adiante? Porque você não muda a história de pessoas. Eu vim nessa noite para lhe dizer: você não precisa de dinheiro para mudar a história de pessoas. Você só precisa de um desejo, passar adiante aquilo que você recebeu, transmitir aquilo que você já sabe. Não, eu nunca estarei pronta o suficiente. Você nunca será excelente o suficiente. Mas a ordem de Deus é: faça o que já sabe. Onde só o Senhor e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Se é uma verdade naqueles que estão aqui na frente deles, Quem chegou faz de novo. minha tormenta me livrou. Faz outra vez. Faz outra Transformou vez. minha tristeza. Para aqueles que estão aqui, estão afastados, lembra Ele das tuas manifestações. Investiu com Lembra eles, meu Deus, quantos momentos eles viveram em comunhão com me o deu Senhor. um lugar na mesa. Senhor, nessa noite eu quero te pedir: faz outra vez. Me Pega enxergou. esse crente que já foi cheio e hoje está frio. Derrama unção sobre a vida dele ou dela, que está tão longe, está tão enveredado em ganhar dinheiro, em ser alguém. Senhor, por favor, nessa noite faz outra vez. O Deus de Billy Graham, o Deus de Elias, de Eliseu, de Moisés, de Josué, é o nosso, é o meu, é o teu, é o Deus da igreja. E eu profetizo, meu irmão, que alguém gritará o teu nome depois do nome de Deus e vai começar a dizer: você viu o que Deus fez na vida de Rayane? Você viu o que Deus fez na vida de Júnior? Eu quero isso, Deus, o Deus da vida de Júnior, o Deus da vida do obreiro, o Deus da vida do porteiro, da diaconisa. Eu quero essa graça, eu quero essa unção. Isso não é inveja, é inspiração. E
Deus está dizendo hoje: comece a levantar os seus referenciais e não larga isso até receber de Deus. Para de se comparar achando que você nunca vai chegar no nível desse cara ou dessa mulher. Deus está dizendo: eu fecho o Jordão para inaugurar um novo tempo com você. E eu estou dizendo: a capa vai funcionar com você também. Deus não é só Deus, pastor Isaías, da cidade de Mafra de São Paulo. Ele é Deus de Itabuna. Pastor Adson é um rio, mas o Senhor também é. Silas Malafaia é um rio, mas o Senhor também é um rio. Cadê os pregadores da palavra? Levantem a mão. E todo mundo que prega aqui, levanta a mão. Profetizo que Deus vai derramar revelação na sua cabeça. Muita. Todos os pregadores, por favor, abram a Bíblia e coloquem ela assim na sua cabeça. Nada mais de ti. Uma vez que eu coloquei, nada mais me satisfaz. Só quero a ti. Estamos num ambiente profético. Se você ficar olhando para mim, não recebe. Nada além de ti. Os pregadores estão com a Bíblia ali. As palavras vão saltar das páginas. Nada mais. Lembra quando você passava horas lendo? Uma vez lendo. eu coloquei os meus olhos. As palavras vão saltar. Nada mais me satisfaz. Deus vai te revelar coisas que não tem no Google. Deus vai te revelar coisas que ninguém nunca descobriu. Existem tesouros escondidos na palavra. Existem tesouros escondidos na palavra. E eu ordeno agora, Jesus, revelação. Na oração de Moisés tu disseste isso: flua a tua palavra como orvalho. E eu profetizo, vai gotejar. Alguém que ouvir as suas próximas ministrações vão olhar e vão dizer: onde ele achou isso? Onde ela descobriu isso? Deus está dizendo: eu derramei uma porção de revelação no celebrar. E pode fechar a palavra. Cadê aqueles que são usados no louvor? Levanta as mãos. Coloca a tua mão sobre a tua garganta. Cânticos espirituais. Novas canções, Juan, para ti. Novas canções para ti. Novas canções para ti. Novas canções para vocês que cantam aqui nessa igreja. Cânticos espirituais. Deus vai começar a trazer na mente palavras, ministrações de louvor. Vai começar a te lembrar de textos nas escrituras que a sua mente não tem capacidade de decorar. E o Senhor está dizendo: eu vou libertar pessoas através de cânticos espirituais aqui nesse lugar. Que fluirá mais do que as manifestações das ministrações decoradas de um cantor que teve uma revelação em uma época ou outra. Deus está dizendo: eu vou fazer de novo, mas de uma forma diferente. Nós vivemos na geração gourmet, onde tudo está sendo incrementado. Então recebe essa palavra. Deus tem uma unção de uma especialidade, como se fosse algo gourmet na sua vida. Tem um sabor diferente, tem uma textura diferente. Ele está dizendo: eu estou derramando o mesmo óleo que eu já derramei sobre outros, mas tem uma densidade diferente, um peso diferente, um cheiro diferente. Irmã, eu não canto nem prego,
Agora você sabe evangelizar. Para todos os missionários ambulantes dessa igreja, eu profetizo que Jesus vai te dar ilustrações e sacadas que vão puxar pecadores em multidões no evangelismo. Eu profetizo que aqueles que servem na cantina, em horas na igreja, serão como atraidores da glória de Deus. Todo o ministério de intercessão, eu profetizo que está aberta uma temporada de revelação e de visões espirituais sobre a sua mente e sobre o teu coração. Toda a igreja que está aqui, que veio nessa noite, erga suas duas mãos para o alto e diga: isso faz outra vez. Só que dessa vez comigo, Deus. Faz dessa vez, mas dessa vez faz comigo. Mostra para mim que a capa funciona na minha mão. Mostra para mim que a capa funciona na minha mão. Me dê inteligência, criatividade para deixar um legado e poder contribuir com a próxima geração. Eu não vou só pregar, eu vou ensinar pessoas a pregarem. Eu não vou só cantar e tocar, eu vou passar isso adiante. Eu não vou só empresariar, eu vou mostrar as ferramentas do sucesso. Deus está dizendo: abre a porta da represa e libera. Como um farol que brilha à noite, como pontes